Boa tarde, quase boa noite. Estamos aqui de volta já na segunda live de hoje, que é aquela que a gente fala mais sobre performance. E eu vou começar lembrando a vocês como foi que a gente chegou até aqui. Estava aqui ainda agora, não sei por que não está mais, sumiu o livro, onde está? Ah, está aqui. A gente estava no encontro passado nosso conversando sobre o texto que está neste livro aqui, O Arquivo e o Repertório, da Diana Taylor. Nós conversamos aqui um pouco sobre algumas das coisas que ela propôs em relação justamente às duas categorias do arquivo e do repertório, que são eu estava começando, na verdade, na aula passada, a falar sobre isso. Na aula passada, gente, quando eu digo aula passada, eu estou querendo dizer o encontro passado. É que a gente que é professor, tem cacuete. Deixa eu melhorar a luz aqui, espera só um instantinho. A gente que trabalha dando aula, a gente tem esse cacuete de quando se põe nessa situação da performance que eu estou aqui agora, nessa situação de performance, de falar para as outras pessoas, a gente acaba repetindo essa história na aula passada. Então a gente estava falando sobre isso, barará, mas é só força de expressão. Isso eu estou falando porque, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla durante todas as vezes que eu for começar uma live aqui, que isto aqui na verdade, não é uma aula, e está, assim, ligeiramente baseado numa programação feita originalmente. Calculem vocês o que foi isso, né, de você ter feito uma programação, né, para dar o seu semestre, justamente no semestre que a gente finalmente tinha conseguido fazer aquilo que eu há anos e anos falava sobre isso. Aliás, a grande diferença também de dar aula na universidade pública ao invés da universidade particular. Na universidade particular, o patrão fica querendo que você dê mais aula para poder ele ficar fazendo média com o MEC, enquanto que na universidade pública nós íamos agora, depois de 3 anos que eu estava aqui, eu ia conseguir pelo menos começar a realizar um antigo sonho, que era recomeçar as aulas no dia 3 de março. E a gente começou as aulas no dia 3 de março, exatamente, que era o dia que sempre começava as aulas quando eu era criança. Dos 5, quando eu entrei na escola, até os 19 anos, quando eu saí da escola, somente talvez no último ano do segundo grau, todo o tempo, as aulas sempre começaram dia 3 de março, e a gente tinha as férias de dezembro, janeiro e fevereiro. E esse ano a gente teve férias em janeiro e recesso, né? Se por acaso o ministro vier dizendo assim, vocês tiveram férias de 3 meses, eu já começo aquela conversa, né? Tá bom, Chico, vá lá no supermercado, mas vá com máscara, viu? E se puder, use uma luvinha também, entendeu? Tome cuidado, porque você sabe, né? Nós somos da galera que corre o perigo nessa história. Vá com todo cuidado. Valeu, muito obrigado, meu bom. Bom te ver por aqui. Voltando, essa história de começar de ter 3 meses de férias, isso é uma bobagem, porque, inclusive, no Serviço Público Federal, e eu acho isso importante, porque já está começando toda a discursalhada, querem tirar de 20% a 30% do nosso salário para pagar o rombo das coisas que eles não querem, que o 1% mais rico não quer abrir mão, mas isso é uma outra conversa. E aí o que acontece? A gente marca 40 dias de férias, nós temos 40 dias de férias no Serviço Público Federal. A gente tem que marcar isso antes do ano começar. Se não tiver marcado, você não pode desfrutar das férias, você não sai de férias. Então, a gente distribui isso ao longo do ano. Então, durante os períodos, que são supostamente períodos de férias, que não está tendo aula, que está em recesso, a gente continua trabalhando. Eu trabalhei na verdade, durante todas as férias. Eu não posso dizer que eu trabalhei durante todas as férias, porque também, regimentalmente, a gente não pode trabalhar
no período que você está nas férias. Mas cá entre nós, você acaba sempre fazendo alguma coisa. Uma das coisas que eu fiz foi planejar esse curso, porque precisava planejar esse curso, porque deixei para planejar de última hora, tive que planejar nos dias que eram os dias originalmente de férias. E aí deixei para planejar, mas planejei assim, já sonhando, poxa, agora a gente vai poder começar no dia 3 de março. Aí começando, estava tudo lindo, bum, veio o coronavírus, acabou com a farra toda. A gente ia ter o semestre todo certinho, ia fazer as férias em julho certinho e tal. Aí esculhambou a coisa toda já de novo. Não tem certinho nesse mundo. Não existe isso aí. E a gente vai efetivamente ter que lidar com esta situação. Muito bem, então, tudo isso para dizer que isto aqui não é uma aula, isso aqui é uma live mesmo, em que eu fico aqui de forma um tanto ao quanto improvisada, deixa eu ajeitar melhor a câmera aqui, eu fico de forma um tanto ao quanto improvisada, tentando trazer para vocês algumas das questões que eu trabalho com os alunos também. Como eu disse já na live anterior, que eu acabei de fazer agora, e que retardou muito, porque teve interrupção de fornecimento de internet e tal, eu estava dizendo lá, a gente, nesse tipo de trabalho, a gente faz eu faço uma coleta assim, das coisas que eu estou pensando e que depois eu vou reunir e talvez transformar em textos, em livros, etc. É assim que funciona. Né? A gente dá a aula serve para pesquisa, você faz uma extensão que também pode se transformar no projeto de pesquisa, você faz uma parte de ensino que também vai para a pesquisa vai para o ensino, e assim você vai fazendo essa troca. Esse é o único sistema possível para você ter realmente uma universidade de verdade, esse ensino, pesquisa e extensão pública, gratuita, de qualidade. Né? Alguém deve estar pensando assim, por que você não está fazendo essas aulas com os seus alunos fechados? A gente tem muitos alunos pobres, a gente tem uma realidade que muita gente não pensa quando fica falando essa coisa de EAD aí. Porque todo mundo hoje em dia tem computador. O quê? Vai nas perifas aqui para ver se todo mundo tem computador. Não é assim, não. As pessoas têm smartphone, porque elas batalham, coitadas, lutam que nem umas danadas, e aí conseguem um smartphone velhinho, como eu tenho aqui, um iPhone SE, e aí, com isso, é que elas acessam naqueles pacotes canalhas que as operadoras de telefonia fazem, acesso gratuito ao WhatsApp, e-mail e... Não, e-mail não. Acesso gratuito ao WhatsApp, Facebook e Instagram. E as pessoas pagam para poder acessar WhatsApp, Facebook, Instagram, e acreditem, elas não sabem o que é a internet, elas só acessam essas coisas. Né? Então, há toda uma questão que precisa ser discutida, que está vindo à tona também. Muitas coisas estão vindo à tona. Né? As coisas terríveis também nos ajudam a nos confrontarmos com certas coisas que não estavam sendo ditas, e essa é uma delas. Isso foi uma realidade que eu também não imaginava existir vindo de São Paulo, né? Achava que havia uma universalização dos equipamentos, e até numa conversa com amigos esses dias num grupo que se reviveu de alguma maneira, a gente estava falando sobre isso, e eu estava falando, a gente tem, inclusive, não falei lá, mas a gente tem um projeto lindo que eu quero citar aqui, que o professor Guilherme, o Guilherme, faz lá no Secult com a gente, que é um processo de meta-reciclagem, né, em que a gente doa computadores periféricos das mais diversas espécies, e eles vão reciclando, já conseguiram reciclar vários computadores, botam sistemas operacionais de Linux, e aí as pessoas entregam para as pessoas levam para casa, e assim, gente que não pode ter computador em casa está começando a poder ter, porque pega esses computadores e usa. Eles não são computadores velhos, eles são computadores recicláveis, que pouca gente sabe disso, mas, na verdade, se você reformatar um computador, mesmo que ele tenha um processador fraquinho, mas se ele estiver rodando, por exemplo, um Linux, você consegue fazer o diabo com aquilo. E aí, enfim, está havendo essa revolução surda que a gente vai fazendo aos pouquinhos, né, de transformação dessas coisas. Bom, e aí, então, fazendo um retrospecto do que a gente estava falando na aula passada, no encontro passado, a gente fez, então, eu falei um pouquinho sobre a performance na América Latina através desses textos
da Diana Taylor, que é uma pesquisadora mexicana que trabalha há muitos anos com performance, professora lá do Performance Studies, né, na Universidade de Nova York. Performance Studies esse que foi criado, aí eu mostrei isso na aula passada, foi criado pelo nosso amigo Richard Schachner. Estão aqui os Performance Studies do Richard Schachner, no livrão lá, que eu falei para vocês na aula passada. E hoje é assim, o que eu me propus hoje falar um pouquinho mais sobre as ideias do Richard Schachner, né, me baseando também neste livrinho aqui, que foi possível recolher, né, diante da grande dificuldade implicada na tradução desse livrão aqui, os preços da Routledge são muito complicados, que é a editora, né? Então, o Zeca Ligeiro organizou este pequeno livro aqui, que tem algumas dessas coisas que o Richard Schachner fala lá. E aí eu só queria recuperar a ideia da Diana Taylor, do arquivo e do repertório, né, em que ela fala justamente da questão, ela começa a falar isso a partir do referencial da assim chamada conquista, né, o referencial da colonização. Né, ela diz assim, como observa Ángel Rama em A Cidade Letrada, o lugar exclusivo da escrita nas sociedades latino-americanas era tão reverenciado que assumia uma aura de sagrado. O colonizador foi hábil em descaracterizar aquilo que vinha como herança cultural dos indígenas e a impor um modo de compreensão do mundo ordenado pela escrita. Documentos escritos não pareciam sair da vida social, mas sim serem impostos a ela e forçá-la para dentro de um molde que não havia sido, de modo algum, feito sob medida. E eu disse, inclusive, que eu, vindo para cá, há 3 anos atrás, percebi isso muito nitidamente, o papel impositivo que tem os documentos, né, e o sentido do bacharel, né, dentro da sociedade, a sociedade bacharelesca, que é aquele sujeito que domina o código verbal escrito, principalmente. Né? Muito bem. E aí ela chama atenção para o fato que os astecas, os maias e os incas praticavam a escrita antes da conquista em forma de pictogramas, hieróglifos ou sistema de nós. Ela nunca substituiu a expressão vocal performatizada. O que acontecia é que a escrita não tinha o papel para eles que tinha que os jesuítas, que os colonizadores trouxeram. Né? E aí, com esse processo da colonização, o que aconteceu? Né? A fratura se deu justamente entre um tipo de saber e outro tipo de saber que era centrado no corpo, para um saber que era centrado na modalidade arquivística do texto. E aí ela, então, fala, a fratura, a meu ver, estou repetindo só, pegando o gancho da aula do encontro passado, a fratura, a meu ver, não é entre palavra escrita e falada, mas entre o arquivo de materiais supostamente duradouros, isto é, textos, documentos, edifícios, ossos, e o repertório, visto como efêmero de práticas, conhecimentos incorporados, isto é, língua falada, dança, esportes e ritual. Então, o grande conflito que ela identifica na formação cultural latino-americana é justamente o conflito entre arquivo e repertório. Eu teria mais coisas para falar sobre isso e sobre a relação disso com memória, conhecimento e tudo mais, mas aí a gente vai continuar estendendo aquilo que já foi assunto do encontro passado, de modo que eu prefiro, na verdade, entrar já na questão de hoje. E aí, quero aproveitar também para falar uma coisa em relação a isso aqui. Deixa eu guardar esse outro documento aqui, porque a gente também é da ordem arquivística. Olha ali atrás. É da ordem olha, o cara falando da linguagem escrita e recheado de linguagem escrita atrás de si. É isso, né? A universidade é uma universidade que não é uma universidade do corpo. A gente está tendo que reinventar esses formatos, né, o formato da universidade, em vista dessas novas questões. Mas aí eu quero começar, gostaria de começar falando da entrevista. Eu disse no encontro passado que a gente ia se basear hoje aqui numa entrevista que está nesse livro, que eu já mostrei aqui, né, o livro que o Zeca organizou, do Richard Schachner, essa entrevista aqui
né, em que aparece o próprio Richard Schechner, que é uma entrevista que ele concedeu aos autores, ao organizador dos livros e a dois pesquisadores, Ana Bigotti Vieira e Ricardo Seixas Salgado. Ambos foram lá e entrevistaram numa tarde o Richard Schechner. Diga-se de passagem que esse livro foi lançado aqui em São Paulo. Quando foi isso? Foi lançado em 2012, isso. E eu tenho aqui da série... não, está aqui, 2000, 4 de July, 2010. Então, como que aqui consta 2012? Que coisa estranha. Eu acho que o Schechner errou aqui. Mas ele botou aqui 4 de julho de 2010. Eu tenho aqui a série Autógrafos de Sucesso. Né? Ele fez uma dedicatória para mim, né? E nós nos conhecemos assim, rapidamente nessa situação. Não posso dizer nem que sou amigo do Richard Schechner, imagina. Foi uma das pessoas que estava lá na fila de autógrafos do livro dele. Né? Mas, enfim, o Richard Schechner, na ocasião, ele ficou muito entusiasmado de vir ao Brasil, quer dizer, porque ele já tinha vindo até algumas outras vezes, né? Porque ele percebe isso, que eu vou tentar também reforçar aqui, quer dizer, o devir performático brasileiro e tal. E aí, na entrevista, ele é também igualmente simpático como ele é pessoalmente e falou algumas coisas muito interessantes, e a entrevista começa com os anos 60. É aí que eu quero chegar. Os anos 60, ele diz, bom, os anos 60, mais do que uma época, são um conceito, e assim começam provavelmente alguma parte dos anos 50, quando as experiências de John Cage se tornam um bocadinho mais conhecidas. Né? Só essa frase já nos faz pensar assim, que, de repente, pode ter havido uma época em que John Cage era bem pouco conhecido, e que experiências como essa dos tais 4 minutos e 33 segundos, quem não conhece isso ainda vai acabar conhecendo, né? As experiências, enfim, do Alan Caprow, quando fez os seus 18 happenings em 6 partes, em 1959, provavelmente havia outras coisas acontecendo naquele momento. Então, 1959 é quando aparece finalmente esse termo happening, que é, como a própria história conta, assim, o momento zero antes da performance. Né? O happening é uma espécie de organização performática coletiva, né? Uma ação performática coletiva. Esses 18 happenings em 6 partes é o primeiro happening que o Alan Caprow faz, e ele fez tantos que ele depois escreveu até um texto. Isso aqui está na internet também. Eu tenho isso em papel, mas está na internet. Chama-se Como Fazer um Happening, em que ele não diz como é que se faz um happening. Na verdade, ele faz toda uma discussão sobre o happening. É muito interessante. A gente pode chegar a isso mais adiante, né? E aí ele evoca essa atmosfera dos anos 60 para falar de onde que vem ele, Schechner, nessa história. E aí a gente pode pensar assim, poxa, olha, o happening nos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou falar como isso aqui no Brasil também estava presente, muito presente. E ele continua dizendo assim, dito de outra forma, é um período marcado por um certo tipo de pensamento utópico, o sentimento de que as coisas podiam mesmo mudar e ser melhores, e por uma explosão da cultura juvenil. A Segunda Guerra Mundial, pós-guerra e mesmo a Guerra da Coreia eram guerras mandadas fazer por pessoas mais velhas. E então, no final dos anos 50 e 60, jovens, estudantes, gente com idades compreendidas entre 16, 17 e 30 anos, chegaram-se à frente. Tinha-se a sensação da cultura jovem, eu falei disso outro dia aqui numa dos lives, né, com o otimismo que lhe está associado. E havia também a máxima nunca confiar em ninguém com mais de 30. Né? Hoje, esses que diziam, como eu, nunca confio em ninguém com mais de 30 anos, não confio em ninguém com mais de 30 vestidos, ele tem mais de 30, isso virou uma música do Marcos Valle, né? Pois ele tem mais de 30, isso tocou muito na época, tinha muito essa história, né? Depois os Titãs fizeram Não Confio em Ninguém com Mais de 32 Dentes, né? Brincaram com isso também, naquele disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, né? Portanto, essa história dos mais de 30 circulou por gerações, inclusive a minha, e hoje eu, aqui quase, daqui a pouco nos 60, vejo que essa espécie de depuração, né, dos jovens, essa espécie de rito de passagem fez com que
toda a noção do que é velho e jovem da gente também tenha se modificado, né? E aí o Arnaldo possa dizer a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, né? Então, o velho Richard Schechner fala aqui ainda, havia uma cultura jovem com o otimismo que lhe está associado e o confronto direto com a autoridade em si, os vários tipos de autoridade, o governo, os militares, ou os racistas no meio da população em geral, pessoas que acreditavam na inferioridade dos negros, que achavam que a segregação estava certa, e então, opondo-se a uma sociedade racista, às guerras injustas, como se pudesse haver guerras justas, né? As pessoas juntaram-se, jovens de todas as cores, e uniram-se aos afro-americanos, apoiando, entre outros, Martin Luther King. Os nossos inimigos eram o racismo, o tráfico de armas, a opressão colonial, a pobreza imposta pela distribuição desigual da riqueza. Vejam isso. E olha onde é que a gente está agora, e olha contra o que nós estamos lutando, e vejam que, né, éramos contra muitas das leis injustas do Estado, e nas artes havia uma revolução semelhante correlacionada à oposição aos cânones estéticos, a Aristóteles, às leis do drama, a que se tivesse de levar à cena dramas escritos por autores dramáticos, a oposição às leis. Essas tais leis são aquelas leis, né, da ação com princípio, meio e fim. Né? Resumindo, opunhamos-nos veementemente a todos os tipos de autoridade, e é isso que vai fazer com que ele, ao final dos anos 60, forme um grupo, em 1969, mais especificamente, chamado Performance Group. E esse Performance Group vai fazer justamente uma peça chamada Dionísio, em 69. Quer dizer, todas essas questões do teatro clássico, eles vão remexer e fazer um tipo de abordagem diferente. Isso vai se tornar extremamente comum a partir daí, né? E era algo que também a gente viu lá, quando a gente estudou História e Teoria das Artes do Espetáculo. Isso é o que aconteceu também no teatro brasileiro, para e passo, é aí que eu quero chegar. Ao mesmo tempo, né? Enquanto estava acontecendo Dionísio em 69, né, com o Performance Group, o Oficina em 67 tinha feito o Rei da Vela já. Né? Então, esses movimentos estão avançando, e a gente estava exatamente numa articulação que faz, inclusive, é o que faz, inclusive, o Living Theatre vir ao Brasil, e você ter essa proximidade do Oficina com o Living Theatre, e a circulação de um termo, justamente esse termo aqui, vou colocar para vocês aqui, happening. Se alguém está pensando que este livro aqui é um livro do Jean-Jacques Lebel, que foi um dos maiores nomes do happening verbal francês, isso é uma xerox de um livro publicado na França, nananina não. Está vendo aqui embaixo? Editora Expressão e Cultura. Gente, isto foi editado no Brasil em 1969. E tinha muita gente de teatro que estava, inclusive, dizendo assim, não vou mais fazer teatro, eu vou fazer happening. Certo? Então, havia todo um processo de transformação que afetou todas as formas tradicionais. Depois, evidentemente, isso foi se modificando, e o próprio teatro se recuperou rapidamente desse baque. Vide o próprio pessoal, um dos grupos que eram formados exatamente de jovens, justamente na época que ele está falando aqui, 72, 73, que aconteceu a crise do petróleo, e teve uma grande recessão na América, que evidentemente se espalhou pelo mundo, e essa geração sentia a necessidade de ter empregos mais seguros, e aí há todo um retrocesso. Mas, mesmo assim, aqui, mais ou menos na mesma época, início dos anos 70, forma-se um grupo para apresentar uma peça do repertório clássico de teatro russo, o Inspetor-Geral de Gogol, eu acho, que é justamente o Asdrubal trouxe trombone. E o Asdrubal trouxe trombone, pega toda a fórmula clássica do espetáculo e leva isso para uma fórmula contemporânea, na época, jovem, né, que trouxe muita rapaziada para dentro do teatro, tanto é que na peça seguinte já partem para uma coisa que, na época, era uma grande novidade, chamada criação coletiva, em que todos eles colaboraram, fizeram um roteiro colaborativo e fizeram, então, entre aspas, espetáculo, que eu acho que não pode ser chamado dessa forma, um evento, né, era quase um happening mesmo, que era o Tratimilhão, né, quando um linguajar, um comportamento que era da juventude aparecia no teatro. Eu me lembro, inclusive, de encontrar
nessa época, um velho amigo meu que nunca mais eu vi, sumiu no mundo, e a gente sempre se encontrava na rua, batia papo e tal. Esse menino falou para mim assim: porra, eu fui ver lá no Rio, o Asdrubal trouxe o trombone, a peça Trate-me de Mel, você já viu e tal. Eu nem, imagina, nem conseguia sair de Petrópolis, não tinha dinheiro para ver essas coisas, para ir na Zona Sul, é isso. E eu dizendo assim, porra, que legal e tal. Então a gente via isso como se a gente estivesse falando, isso é uma coisa que eles contam na história deles, que era como se eles fossem uma banda de rock mesmo, né? Se vocês quiserem entender um pouco disso 10 anos depois, nos anos 80, tem um documentário que acabou de... Eu acho que já estava há algum tempo na rede, eu que não tinha percebido, mas está aberto, está livre. Aproveitem agora essa época de quarentena, de coronavírus, e assistam no YouTube um documentário chamado A Nave, que é a história do circo voador, que começa lá no Arcoador, justamente com esse grupo, as Asdrubal trouxe trombone, que 10 anos depois começa a se esfacelar e fazer pequenos cursos de teatro, e disso surge a ideia de fazer o circo. O circo voador nasce dessa trupe, né, do Asdrubal trouxe trombone, e aí, pronto, essa ideia do happening retorna diversas vezes lá no Arpoador, e depois, quando o circo se muda para o centro da cidade. É uma história muito interessante, eu tenho uma história pessoal ligada a isso, né? Principalmente relacionada à música, né? Então, é por isso que eu estou recomendando a vocês, eu gostaria de ver, acho que é um documentário honesto sobre o que se passou nessa história tão interessante que é a história do circo voador. Bom, então ele diz, aí vem a crise, acabou tudo, porque quando vem a crise do petróleo, tal, aí mudam-se as questões, e depois, nos anos 80, as questões de gênero e identidade começam a ganhar importância, diz ele, feminismo, direitos gay, lésbicos, transexuais e muitas outras, uma longa lista de agendas políticas particulares, de comunidades específicas muito ativas, só que eram questões que não afetavam a grande maioria das pessoas. Casamento gay, por exemplo, ainda hoje é uma questão para a maioria. O que aconteceu a partir dos anos 80 foi que se mobilizaram grupos particulares de pessoas, mas desapareceram os movimentos capazes de mobilizar globalmente as massas, como o Black Freedom Movement, movimento contra a guerra do Vietnã, nada capaz de convocar a totalidade do espectro demográfico da população estadunidense. Então, ele está falando isso um pouco em função do contexto onde eles aparecem. E aí, a segunda pergunta na entrevista é, bom, então, por que as pessoas estão tão interessadas em revisitar os anos 60? Porque isso virou história. Eu antes dele, já responderia assim, isso virou história. E o que vira história, as pessoas começam a querer ver e acham interessante e tal. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui que está me incomodando muito. Daqui a pouco eu vou fazer intervalo, mas eu quero fazer isso porque essas coisas eu tenho foco, né? É a luz, a questão da luz. Né? Quando a luz... eu estava vendo que estava se formando as sombras lá, porque já anoiteceu e a luz estava uma luz meio estranha. Agora eu acendi uma outra luz aqui, ficou melhor. Então as pessoas querem voltar aos anos 60, e aí eles fizeram um seminário, eles estão se referindo a isso, né? E ele diz, ou seja, os anos 60 estão de volta, os mesmos, mas diferentes. Voltaram. Aliás, talvez já tenham voltado outra vez nos anos 90, voltaram inclusive nos anos 80. Ele um pouco conhecedor desses movimentos da música pop, mas, putz, nos anos 80 voltou muito. Há certos paralelos que fascinam as pessoas, e nesse momento os anos 60 já estão distantes o suficiente. Que é isso, virou história. Os estudantes de hoje não estavam vivos na altura, quem nasceu em 1970 terá hoje mais de 40 anos, em 1980 mais de 30, em 1960 terá 70 anos, isso na época dessa entrevista, porque agora os que nasceram em 1960 estão fazendo 60 anos, né? E aí ele fala, então, dessa experiência, do que significava isso. O que era o Dionysus 69? Obviamente, uma montagem em torno do mito de Dionísio, né? A questão do desafio aos deuses e tudo mais, da descida aos infernos, várias dessas questões que estão presentes na tradição grega, na tradição ocidental. E ele até fala assim, é assim que muitas
das coisas que se fizeram nesse período tornaram-se, digamos, canônicas, quase clássicas. Dionysus em 69, a peça, está essa semana em cena no Texas, isso era em dezembro de 2009, e é uma reprodução exata do filme de Brian De Palma sobre a produção do Performance Group, de 1968, que eu dirigi. Eu nunca consegui ver esse filme. Se alguém souber como conseguir, me fala aí. As pessoas em Austin, no Texas, querem ver isso, e não é só nostalgia, gostam mesmo, divertem-se, e o trabalho tem alguma vitalidade. Né? Então, isso é o que ele vai chamar de experiência artística fundadora, né? Para o caso dele. Né? E a partir dessa experiência dos happenings de Alan Capra, John Cage, Jack Smith, Anna Halprin, Living Theatre, Performance Group, que é o caso dele, Wooster Group, Judson Church, Braden Puppet Theatre, o Teatro Campesino, os Teatros Feministas, Caroline Schneemann, Robert Wilson, estou citando todos nomes, que são nomes que hoje têm retrospectivas custosas, inclusive já estão no Museu de Arte Moderna de Nova York, são coisas absolutamente consagradas. Richard Foreman, fundadores, né? Quem são fundadores em que sentido? Porque eles abrem esse caminho, né? Eles abrem essa vereda para, inclusive, repensar a própria ideia do que seria uma peça de teatro. Então, por exemplo, o Richard Schechner, entre 78 e 79, vai fazer uma peça que chama Copa, que é encenada num restaurante, a cena. É engraçado, porque o cenário é dentro de um restaurante. Né? São pessoas, montada uma plateia para assistir as coisas acontecendo dentro de uma lanchonete. Era essa a palavra que eu queria pensar. Então, também há essa modificação dos espaços canônicos. Né? E aí, a partir daí, vai surgindo a questão da performance como conceito. Né? Performance como conceito. Que aí são os estudos da performance. Eu vou interromper aqui para o próximo bloco e a gente vai falar, então, do que é essa história da performance como conceito.